Fala, Tubarões! Hoje nós estamos aqui com o Lincoln Machado. É um dos nossos cases de sucesso, um cara que largou a faculdade e hoje vive de marketing digital, de Google Ads. E eu pedi para ele vir aqui para ele dar esse depoimento para a galera, para ele motivar vocês que estão aí do outro lado, que às vezes até perderam a esperança, acham assim, bom, eu tentei no marketing digital, não deu certo, e aí às vezes você acha que a culpa é sua, isso não é para mim, e às vezes é falta de uma orientação correta. E o Lincoln pode confirmar que existe isso. Existe técnica, existe coisa que funciona e coisa que não funciona. E eu vou conversar com ele aqui, ele vai dizer para vocês o que funcionou para ele, como que ele está fazendo para viver de marketing digital, de Google Ads, como que ele fez para virar esse jogo. E aí, Lincoln, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar esse convite. E já de cara, já porque a gente não tem enrolação aqui, você já vai falar, se apresentar já começando no conteúdo. Eu vou falar aqui rapidamente, para a gente começar, uma coisa que me chamou muita atenção no Lincoln, quando ele chegou para a gente no WhatsApp, né? Eu atendi ele pelo WhatsApp, e ele falou para mim que ia entrar na comunidade Shark Tank, e isso já é um ensinamento, por isso que eu já estou tomando a palavra antes dele falar oi. Ele falou, vou entrar na Shark Tank e eu vou ser case de sucesso da Shark Tank. Você é seu case de sucesso. Ele falou isso. Eu tenho essa frase, ele falando isso no WhatsApp, né? E isso eu acho muito interessante, porque mostra que ele tomou a decisão e, mais do que isso, ele confiava que ia dar certo, confiava nessa virada. Isso é muito importante, porque se você não confia, você vai com o pé mole, igual no futebol fala, com o pé mole, e as coisas tendem a não funcionar. Claro, sim, existe muito conteúdo aí na internet, a gente vai conversar sobre isso, que não é bom. Existe muita coisa que não funciona. A gente vai conversar sobre isso. Tem coisa que não funciona. Tem muito curso que foca em estratégias genéricas e que não fala o real do que está funcionando. E isso é uma coisa que acontece, e às vezes você pode ter confiança, mas ter o conteúdo errado. Mas se você tiver o conteúdo certo, se estiver no lugar certo, você precisa ter essa confiança. Isso me chamou muita atenção. Eu queria que o Lincoln contasse um pouco, já falando oi para a galera, mas contasse um pouco dessa trajetória até você chegar nesse momento que você falou para mim que ia ser um case de sucesso, e 2 meses depois, se eu não me engano, 2 meses depois, ou até menos, ele já estava realmente tendo resultado. Diz aí, Lincoln. Boa tarde. Boa tarde. Fala, pessoal. Meu nome é Lincoln Machado, sou membro da comunidade Shark Tank, trabalho hoje exclusivamente como afiliado no Google. E, bom, minha história é bem isso que o Davi falou. Eu comecei a me interessar por marketing digital ali no final de 2020, pandemia e tal. Tudo começou através do Instagram, né? Eu tinha um amigo de infância que entrou para o marketing digital e ele postava direto, né, aquela coisa, os prints de notificação de venda e tal. E eu fiquei curioso com aquilo e tentei falar com ele, só que não conseguia. Me oferecia para comprar o curso dele. Ele, né, trabalha com a modalidade de marketing, né, aquele marketing 1 a 1, de vender o próprio curso, é uma espécie de multinível. Uhum. Inclusive, fiquei muito chateado com ele na época e tal. Enfim. E a partir daí eu comecei a procurar por conta própria. Né? Aí nos 3 primeiros meses eu ficava ali, grupo de afiliado, pensando como que eu ia vender. Criei Instagram de nicho, não funcionou. Até que um dia, num grupo de produto, né, de afiliados, eu conheci um cara que fazia Google Ads, ele era o gerente de afiliados, e ele postou um vídeo no YouTube de como subir uma campanha. E foi ali que eu pensei, velho, eu não vou ficar aqui tentando fazer 1, 2 vendas, até então não tinha vendido, e pensei, vou pegar aqui R$200 e vou arriscar. Eu vou subir nesse negócio de Google Ads e tal. E foi aí que eu fiz a minha primeira venda. Eu lembro como se fosse ontem, era um domingo de manhã, né? Eu peguei um curso de sobrancelhas, e sem saber nada de nível de consciência, o que era fundo, meio de funil, subi lá para curso de sobrancelha online e fiz a vendinha. Eu tenho um print até hoje, faço questão de mostrar para o pessoal que me pergunta mais próximo. Fiz lá a minha primeira venda, R$40. E ali eu entrei em êxtase, né? Quem é do mercado, quem trabalha com marketing digital, sabe que a primeira venda ela é uma sensação única. Você nunca vai ter. Você pode vender 1 milhão amanhã, entendeu?
por dia de faturamento, mas a primeira venda é algo surreal. Aí no começo de 2021 ali eu já comecei a me interessar mais por Google Ads e tráfego pago. Não cheguei a nem procurar sobre Facebook, nada do tipo. Eu vou focar só em Google Ads. Maratonei a vídeo do YouTube, eu ficava coisa de 12 horas, né? Pandemia, não tinha muito o que fazer em casa, faculdade online, minha vida era só marketing digital, e sem vender. É interessante falar isso, né? Você faz faculdade, né? Faculdade de Direito, e largou agora, no último período, para viver de marketing digital. Isso é muito interessante. E eu quero só lembrar o que você falou aí, que eu acho interessante, que você passou por alguns estágios que a maioria passa. Vamos lá. Você viu um amigo tendo resultado. Isso é muito importante. Por isso que eu falo que você tem que estar em grupos de pessoas que tendo resultados parecidos com o seu. Porque às vezes você entra num grupo que o cara está fazendo 5 milhões por dia. Esse cara, você não vai ter aquela conexão de achar que aquele cara mudou de vida, nem nada disso. É importante que você veja. E é também muito legal quando acontece, nem sempre é possível, quando alguém que você conhece muda de vida. Aconteceu comigo também. Eu vi um cara que eu conhecia na internet, eu não conhecia ao vivo, mas eu conheci ele de antes, que é o Bruno Tassitani. É um cara que ele estava em certos grupos que eu também estava e eu conhecia ele. E eu via que ele não tinha dinheiro. Dava para ver pela vida do cara. E depois eu vi ele com dinheiro e eu quis saber o que era aquilo. Então foi uma das coisas que me ajudou a acreditar que funciona. E às vezes a pessoa também não vira a chave porque não acredita que funciona. Nunca viu ninguém tendo um resultado real. Só gente na internet. Na internet, às vezes, parece que as pessoas não são reais. Se eu conheço o Lincoln da internet, mas, pô, quem é o Lincoln? E isso aí, bom. E outra coisa interessante que você passou foi por aquele lance de você tentar as coisas infrutíferas na internet, que é esse orgânico. O orgânico, eu acho que o orgânico é muito poderoso, mas o orgânico bem feito e para quem já está há muito tempo no mercado. Mas você também tentou aquele orgânico infrutífero, aquele Instagram de nicho. Eu também tentei isso. Minha primeira venda foi no Instagram de nicho. Eu fiz uma venda no Instagram de nicho, mas aquela venda eu nem conto ela, né? Porque só foi boa para eu ver. Funciona, pô. Se eu fiquei aqui conversando com a mulher aqui, a mulher comprou, funciona. E a primeira venda que mexeu comigo desse jeito, que você falou aí que é uma coisa também que é importante, você fazer a primeira venda é importante. Tem gente também que para nisso aí. É importante você fazer as primeiras vendas. Os primeiros resultados vão mudando coisas e químicas na sua cabeça e você vai pensando do jeito certo. E aí você falou aí que você fez a primeira venda, que mudou ali, foi muito importante, você guarda. Eu também guardo. Por exemplo, essa primeira com o Instagram, eu não lembro quando foi exatamente, mas eu lembro que eu fiz. Foi lá no Hotmart. A minha primeira venda que eu conto é a primeira venda que eu fiz na Monetize, já usando o Google Ads. No primeira campanha que eu fiz uma venda. Perdendo dinheiro, mas eu fiz uma venda e aquilo ali marcou. Marcou e até o barulhinho, até você pode isso, o barulhinho que eu escutei. Na hora da primeira venda ali, eu escutei aquele barulhinho da Claro. Eu tinha um celularzinho pequenininho que não tinha aplicativo da Monetize. Então eu só recebia pelo e-mail. E demorou. Eu descobri no outro dia que eu fiz a venda. Mas aí aquele barulhinho da Claro, que é um barulhinho clássico da cara, ficou na minha cabeça. Porque as primeiras vendas todas eu escutava aquele barulhinho que vinha por e-mail. Chegava no e-mail as primeiras vendas. Então você passou por esses estágios, né? Mas e aí, depois, como é que foi? E quais dificuldades você passou? Antes de chegar, porque eu não quero que você só fique falando aqui, eu quero que você dê dicas reais para quem está do outro lado e quer ter resultado com o Google Ads, tá? Vamos falar a gente não fala só de Google Ads, né? Mas vamos falar só de Google Ads, porque eu quero que você dê uma dica real e não uma dica genérica, uma dica real. Você tem várias, eu sei que você tem. Mas aí, vamos mostrar a sua dificuldade que você passou para a pessoa do outro lado não ficar achando que você, por exemplo, é um robô, que você não tem as mesmas dificuldades que ela e tudo mais. Quais dificuldades você passou? Em 2021 ali, você começou fazendo venda já? Como é que foi? Tá. Eu lembro que desse produto, né, era um produto que me dava R$40 de comissão, eu gastei R$200 e fiz 4 vendas, acho que coisa de 180, 160 por aí. Ali na minha cabeça eu pensei, pronto, velho, é isso aqui mesmo. Entendeu? Eu pensei, agora eu vou ficar rico. Que é só subir o produto e tal, com a palavra-chave ali, logicamente parecia muito fácil. Né? Só que nos próximos, né, eu peguei esse dinheiro de volta, comecei a reinvestir e ali é só prejuízo. Né? Dando uma resumida. E esse cara que eu conheci nesse grupo,
que era o gerente de afiliados e que ensinou através desse vídeo a subir uma campanha, ele já era um cara experiente, já fazia ali seus 30, 40 mil por mês, era um cara até mais velho, e o nome dele é Sérgio Del Seis, eu lembro como se fosse hoje. Então eu pensei que eu precisava colar com esse cara, que era o gerente de afiliados desse produto, e que já tinha uma experiência, estava começando um trabalho ali orgânico, né, de autoridade, de querer ensinar as pessoas. Então, foi aí que eu pensei, cara, eu tenho que ajudar, eu tenho que tentar chamar a atenção desse cara para que ele possa me ajudar nessa parte de Google Ads. Porque por mais que eu tinha muito não, ainda tinha uns 2 treinamentos de Google Ads que eu tinha comprado ali, parcelado em trocentas vezes, com cartão emprestado ainda, entendeu? Eu já tinha maratonado os cursos, mas fazia, aplicava, mas não era daquele jeito que parece que eu estava dentro de uma manada. E, inclusive, sim, foi até... Sim. Esse é um pensamento, que é uma coisa também. É importante você falar isso aí. Existe sim o que está todo mundo fazendo. E é normal que no começo você faça o que todo mundo está fazendo. Só que é importante, em algum momento você tem que reparar que se você fizer o que está todo mundo fazendo, você não vai ter resultado. Né? A gente pode até conversar sobre isso quando a gente conversar sobre Google Ads, por exemplo. Mas você reparou isso, que você estava na manada, estava fazendo ali o que todo mundo estava fazendo. Né? Isso eu já estava em uns 3, 4 meses. Eu fiquei em torno de 6 meses fazendo só fundo de funil com a estrutura do produtor, entendeu? Para produto de 30 a 100 graus ali na Hotmart. Fazia uma vendinha esporádica ou outra ali e tal, mas sempre prejuízo ou no máximo empatava. Empatava em uma campanha, prejuízo na outra. Entendeu? E foi aí que eu observei que esse cara estava montando um projeto lá de querer ser autoridade, querer ensinar as pessoas, e eu comecei a pedir dica a ele no privado, né? Ele era um cara acessível, e comecei a oferecer. Inclusive foi disso que eu lembrei de uma live sua, foi acho que semana passada, quando você estava falando a respeito dos membros da comunidade, que a pessoa não deve só chegar lá e perguntar e pedir, o que você está fazendo que dá certo e tal, mas sim tem que oferecer alguma coisa que agregue para essa pessoa e assim você ter de volta. Sim, foi o que eu fiz. Eu sou designer gráfico de formação, técnico de informática, enfim. Eu ofereci para ele, olha, eu edito seus vídeos, eu faço o social media do seu Instagram e tal, e você vai me dando umas dicas e tal. E, né, ele me deu a oportunidade até de fazer parte da equipe dele. Era um projeto pequeno na época, mas foi o que me deu combustível para continuar, né, a anunciar no Google. Porque ali eu já não tinha renda, estava na pandemia, não trabalhava CLT mais. Eu voltei para minha cidade lá do interior, e foi o que me manteve nesse período. E por mais que eu tinha contato com esse cara, ele me falava, às vezes até analisava minhas campanhas e eu ainda não virei. Aí depois a gente fez essa parceria, né? Ele foi seguir outros projetos e eu também, continuei no Google. E fui comprando curso desse pessoal que a gente vê aí, não vou nem citar nome. E eu percebi que era tudo... que assim, os cursos eu vou até ajudar esse pessoal aí, se não gastar o nome. O modelo de curso, eu estou achando que o modelo de curso, no geral, é um modelo para iniciante, mas aquele iniciante mesmo, aquela pessoa ali que não sabe nada. Só que, porque eles têm que ensinar coisa genérica. Genérica é o quê? Se eu falar um passo que todo mundo vai dar. Em vez de eu te ajudar a pensar, te ensinar a pensar, eu te ensino como fazer e só isso. E aí, por isso que eu saí desse modelo de curso. Hoje a gente tem comunidade. Na comunidade tem curso. Mas o modelo não é curso. O modelo é um negócio dinâmico, onde as pessoas constroem, né? A pessoa constrói o conhecimento dela e ela consegue criar, entender o que ela está buscando, o que ela está querendo fugir, né? Para ter resultado. E aí, esses cursos aí, você entrou neles, e aí? Então, eu cheguei numa fase que eu estava adquirindo o treinamento desse pessoal e já não estava me surpreendendo, porque sempre quando a gente compra um treinamento ou algo do tipo, a gente sempre abre com aquela expectativa de aprender o que a gente não sabe. Só que eu já estava ali com 6, 7 meses já de mercado e já tinha ficado ali, tipo assim, eu vou falar que eu sabia de tudo, mas na questão ferramental e estratégica quanto ao que tinha no mercado, eu já sabia. Eu só não tinha resultado. E junto a isso tinha toda uma questão psicológica também de ansiedade, porque aquela pressa de virar rápido, a gente estava em período de pandemia, o dinheiro era escasso, né, para testar. Então a próxima campanha que a gente subia sempre tinha que ser a campanha que vai dar certo e tal. Enfim,
Foi aí que eu comecei a ficar mais agnóstico quanto a essa questão de treinamento de internet. E, inclusive, eu posso até te falar, a estrutura dos cursos em si é sempre a mesma. Módulo de boas-vindas, estratégia de fundo de funil, estratégia meio de funil, estratégia rede de display e algum bônus qualquer. Entendeu? E aquilo já não me surpreendia. Então foi aí que eu comecei a falar, vou estudar por conta própria, eu vou testar por conta própria mesmo, e que seja. Mas sempre com a ideia, não, vou virar. E foi até que um dia, de tanto procurar no YouTube, eu ficava coisa de 12 horas sentado estudando. Eu tenho até todas as minhas anotações ali, ó, desde quando eu comecei no marketing, faço questão de guardar. Depois eu vou até mostrar, se vocês quiserem ver. Tudo, legal. Tem caderno, tem tudo que eu aprendi mais. Eu anotava igual escola, igual faculdade. Fazia igual caderno de estudo. E aí, a partir desse momento que eu comecei a tentar buscar por conta própria, eu achei que ia virar, mas continuava na mesma. Só teve uma leve melhora ali, porque por estar mais em campo de batalha, por ter alguns conceitos, adquirindo experiência, mas não tinha aquele diferencial, né? E foi quando, numa vez que eu encontrei um vídeo seu no YouTube, se eu não me engano, eu achei seu canal, era um vídeo sobre segmentação, que eu olhei e pensei assim, não, pera, esse cara é diferente. Aí comecei a ver mais, maratonei todos os seus vídeos no YouTube. Tinha uma segmentação otimizada que eu falei, uai, isso aqui eu não vi em lugar nenhum. Eu lembro até hoje, era a primeira segmentação, você faz aquela segmentação mais leve, né? E depois você faz que você até falava, que a primeira obrigação é não ficar no prejuízo, a primeira segmentação, e a segunda é ter lucro, a obrigação. E outros vídeos demais, foi que eu percebi, falei, pera, esse cara é diferente. Tanto na questão da linguagem, tanto na explicação mais técnica. Eu vi ali coisas como, por exemplo, você ensina num vídeo a questão do público-alvo, se eu não me engano, que o público-alvo de observação ali, que era uma coisa que eu não tinha visto ali já quase um ano de mercado, entendeu? Você falava sempre da estratégia Shark Tank, falei, que diabo de estratégia é essa, velho, que eu não sei, que mostrava que aquela turbilhão de venda lá e tal, enfim. Aí eu comecei, né, a te acompanhar na rede social e tal, e fui observando, caladinho ali, sem perguntar, sem mandar DM. Inclusive, eu tinha até um conhecido que eu conheci num grupo desses cursos de afiliado, né, que a gente tava conversando, e eu até falei com ele, falei, tem um tal de Davi Gunari aí, que esse cara é diferente, mano. Eu tô pensando em comprar o curso dele, de entrar lá pra essa comunidade e tal. Aí o cara foi e comprou antes de mim. Só deu comentar com ele. O cara entrou, eu lembro disso. Que você depois falou pra mim isso. Aí no outro dia eu tô conversando com ele, que eu entrei lá na comunidade do Davi e tal. É realmente diferenciado, velho, desses cursos. O cara também tinha comprado os cursos igual eu tinha comprado e tal. Falei, realmente é diferente, mano. Falei, quer saber? Catei o cartão da minha mãe lá, né, e já te chamei no WhatsApp, eu já chamei pra comprar já. Eu quero entrar pra comunidade e tal, manda o check-out aí. Depois eu já tava numa fase que pra mim já não tinha que provar nada, eu já sabia o que acontecia, eu só precisava entender o porquê que não estava acontecendo comigo, entendeu? Aquele estigma, né, que todo mundo fala. Se não tá dando certo, tem alguma coisa que você não sabe. Sabe. Sim. Aí eu entrei, né, chamei lá, falei que ia ser prova social, porque eu tava com sangue no olho. As pessoas que falam isso, geralmente, você fala assim, eu vou ser prova social, geralmente funciona. Porque eu acho que tá muito mais na pessoa. Muitas vezes eu encontro pessoas, eu falo isso muito com meu irmão, tem um tipo de pensamento, uma energia ali que eu sinto que o cara não vai. E vou te falar a verdade, às vezes eu tenho vontade de não vender. Um tempo atrás eu estava até assim, o cara conversando comigo, eu não estava com vontade de não vender pro cara. Claro que, quando o cara quer comprar, a gente vai vender, né? Porque ainda mais quando eu acredito que o produto muda vidas, então eu vou vender. Só que a questão é que às vezes dá vontade de não vender porque esse cara está com a mentalidade errada. A mentalidade de vítima, a sua mentalidade, quando você fala, você ser o case de sucesso, a responsabilidade você puxou para você. Né? E o seguinte, quando o cara não puxa a responsabilidade para ele, às vezes até ele tem resultado. Às vezes tem conhecimento ali e tem resultado. Só que a maior chance é do cara que puxa para ele mesmo. Até porque existe um negócio que eu falo assim, quando a pessoa compra, eu falo assim, conte comigo para virar o seu jogo. Sempre falo isso com a pessoa. Por que virar o seu jogo? Conta comigo para eu te ajudar.
tá? Mas existe um momento de virada de jogo. E cada um tem um momento. Comigo foi 3 meses até eu virar o jogo. 3 meses não, 3 meses até eu pegar o caminho ali, mas foi uns 5, 6 meses até eu virar o jogo mesmo, que eu larguei o emprego depois de 6 meses. Conheço gente que foi depois de 2 anos. Conheço gente muito grande no mercado aí que ficou mais de 3 anos ali nessa onda aí depois de 3 anos. Tem gente que vira o jogo de uma hora para outra. Eu lembro de um rapaz da antigo Viver de Google, que até hoje está no mercado, que no primeiro mês ele já estava indo muito bem. E isso é muito de pessoa para pessoa. E por que é de pessoa para pessoa? Porque não é só porque inteligência, não, é momento. Porque coisas que você aprendeu no caminho, coisas que aconteceram com você. Psicológico também. Também. A sua mentalidade, no sentido de você não ter mais mentalidade de vítima, você ter clareza do que você tem que aprender e saber, você ter as amizades certas, você ter visto alguém tendo resultado, essas coisas todas, que podem... Às vezes você está no seu momento e nem sabe. Tem gente que também não sabe. E aí você falou isso. Quando você falou isso, eu tive certeza ali. E aí eu te acompanhei. E aí você fala o seguinte, vamos lá, chegou nesse momento. Me diz o seguinte, quando foi o momento que você viu funcionou? E diz para o pessoal também quanto que os seus resultados para hoje, como é que tá, como é que funciona o que você faz, para onde você está indo. Tá, para ser sincero, na primeira campanha que eu subi ali, seguindo essa estratégia que já deu certo. Para ser sincero, foi exatamente o primeiro produto. Eu lembro que nessa época ainda eu nunca tinha subido um produto de plataforma diferente da Hotmart. Foi o primeiro. Acontece muito. Então, assim, ali eu já saí da zona de conforto ali, que a maioria dos treinamentos hoje em GoEds estabelece, né, que é aquela coisa, Hotmart, produto digital, aquela coisa. Então, isso o primeiro... acontece... Deixa eu ser um pouquinho... Vou ser um pouquinho chato agora, vou ser um pouco antiético agora. Por que ele só ensina a Hotmart? Vou falar por quê. Eu vou falar aqui, não quero que você fale, não. Por que isso ensina a Hotmart? Por quê? Primeiro, porque eles querem facilitar, eles não querem dar o resultado. Então, eles falam para você fazer sem estrutura própria. Se a estrutura própria dá para vender, dá. Só que não é profissional e não é de longo prazo. Você não tá indo para um caminho profissional sem estrutura própria. E aí, por que eles não querem falar isso? Porque se eu falo isso, você tem que criar sua própria estrutura. Eu estou deixando que o cara é difícil. Não é tão difícil ter a própria estrutura. Hoje custa uns R$150 você ter um domínio e hospedagem por um ano. Isso sem escolher, indo lá no HostGator. Porque se você quiser escolher, você consegue até muito barato, até de graça. Tem vários. Se você quiser ir, eu não faço isso, eu vou direto ao HostGator, que é R$150 por um ano. É caro? Não é caro, cara. Qualquer um quase consegue fazer isso. Um cartão, juntar, ou então juntar. Ou então, tudo não consigo. Vou pagar R$30, que vai fazer um mês. Faz um teste de um mês só. Beleza. Fazer uma estrutura, fazer uma pré-sell, ou clonar uma página, ou fazer uma página simples, é difícil? Não é. Isso é muito simples, tem gente ensinando, é muito fácil. Só que eles não querem falar isso para as pessoas, porque as pessoas acham que é difícil. Então, eles, em vez de, como professor, o que eu tenho que dizer para você? A verdade é essa aqui. Você tem que ir por esse caminho. Você quer mudar de vida? Você quer deixar de ser qualquer um? Ou você quer ser qualquer um? Você quer deixar de ser qualquer um? É esse caminho aqui. É um pouquinho difícil, sim. Mais difícil do que fazer lá, mas o resultado está por aqui. E outro motivo por que eles falam só de Hotmart é porque a maioria deles são vendedores de curso. Como assim? Eles são bons. Ninguém chega longe sem ser bom. Ele sabe o que está fazendo. Só que ele não ensina o que ele sabe. Porque ele não trabalha como afiliado. Como ele não trabalha como afiliado, ele ensina você a vender na mesma plataforma onde ele vende o curso dele. Por quê? Porque os resultados dele todos vão ser naquela plataforma. Nada contra, mas é por isso. Aí, como ele vende na Hotmart, ele vai te ensinar a vender na Hotmart, vai te ensinar na Hotmart, por quê? Para o resultado dele ser na Hotmart, o seu vendendo o curso dele ser na Hotmart também, e aí tudo funciona. Eles falam, não existe mundo fora da Hotmart. Já eu, como vim realmente de um afiliado, eu sou produtor hoje, mas como eu sou afiliado mesmo, as minhas placas são assim, são essas 3 aqui, e eu não tenho muito mais placa, por quê? Porque eu variei, eu tenho faturamento na Hotmart, onde falta muito para chegar na placa, eu tenho faturamento em outra conta da Monetize, que também falta um pouco para chegar na placa, eu tenho faturamento em outra conta da QIFI, que também vai chegar a placa daqui a pouco, tenho mais de uma conta da Bripe. Ou seja, por quê? Porque eu tô real ali no jogo, eu tenho conta como afiliado, porque a gente vai no jogo,
às vezes, desculpa até tomar o tempo, no jogo, às vezes, por exemplo, você tem algum sistema onde você vai fazer algum sistema, eu tenho parcerias, onde eu não posso botar na mesma conta, por algum motivo. Então, a gente tem vários motivos porque tem um monte de conta. Então, minhas placas são variadas e eu poderia... Se eu tivesse ficado só na Monetize, por exemplo, que foi a primeira, hoje eu teria placa... Eu teria talvez uma placa aí de 1 milhão, e eu não sei qual é a outra placa, acho que é 5, né? 5 eu acho que não teria, não, mas eu teria a placa de 1 milhão pelo menos. Uma só, mas eu teria uma grandona. Só que aí acontece, esses caras, eles botam tudo na Hotmart, finge que o mundo é a Hotmart. Se o mundo for a Hotmart, a primeira coisa que eu falo lá na comunidade é o seguinte: você não pode ser idealista. O que é o idealista? Idealista é aquele cara que ele fala assim, eu quero desse jeito. Eu quero ter resultado na Hotmart com produto digital, produto dos nichos tal, não quero trabalhar com nicho black, não quero trabalhar... O cara é idealista, ele não quer um monte de coisa. Eu acho que o afiliado não pode ser idealista. Um dos fatores é você tem que ir para onde tem produto bom, onde está funcionando, e você tem que ficar livre. Eu falo para a galera, ó, Hotmart, Monetize, Bripe, Eduz, Perfect Pay, Ticto, várias. Então tudo aí, cada uma tem uma coisa. Tem agora plataformas de apostas que você ganha dentro da plataforma. Ah, não quero trabalhar nicho de aposta. Tem nichos de todos os tipos, produtos fora do Brasil, produtos na Colômbia e México, que é uma coisa que eu vou ensinar daqui a pouco, que a gente vai fazer uns testes aí, que é o tal do afiliado Latam. E também Estados Unidos e tal, tem um monte de plataforma, produtos diferentes, produtos de CPA, que você ganha no ato e não no ato de baixar o aplicativo e não necessariamente da compra. Então, o cara que é real, o cara que está no jogo ensinando a verdade, ele vai falar isso. Agora, o cara que não é real, ele só quer vender o curso dele, e como eu disse, vender o curso não tem nada de errado. Só que é por isso que ele só fica Hotmart, e a gente acaba... Né? Ainda bem que quando eu comecei já com network, eu não comecei com curso. E aí eu conseguia ver o que os caras faziam. Então eu tive essa vantagem, em vez de eu começar com... Porque na época nem tinha curso. O meu curso foi um dos primeiros. Só tinha um tal de Samário, eu esqueço o nome do cara, um cara lá do Acre, que ensinava bem básico mesmo. Eu comprei o curso dele e depois eu fundei o Viver de Google. Lá naquela época lá não tinha, por incrível que pareça, foi esse dia, foi 2019, mas não tinha um específico de Google Ads para afiliado. Foi final de 2019. Então, nessa época, eu surgi ali com o curso, mas antes não tinha. Então, eu consegui ver as coisas assim. E até hoje eu tento ajudar as pessoas com a real. Não com essas coisas muito mecanizadas, feitas para você vender o meu curso. Claro que, por exemplo, desculpa tomar o tempo, você é um cara com resultado. Um cara com resultado, um cara que sabe falar. E uma coisa que me impressiona bastante você também é que você tem esse pensamento estratégico. Você explica estratégias e criou, inclusive tem estratégia na Shark Tank que você criou. Eu vou até gravar ela de novo, que é uma das estratégias técnicas, né? Estratégia eu chamo 5 pontos, mas é uma das técnicas que você criou. Que eu vou pegar lá, que eu peguei lá, eu botei lá no nosso estratégia e tal, porque tem esse pensamento estratégico. Você tem isso. Então você, esse cara, é claro que você vender a comunidade faz todo sentido, porque você é um case de sucesso da comunidade, você é um cara que... Então faz todo sentido, eu não tenho problema nenhum com venda com um afiliado. O problema todo é você chegar e eu falar para você que esse é o único caminho. O problema todo é, mesmo que eu não fale, eu fazer você pensar que o melhor produto para você vender é o meu. Ou então fazer você pensar que o melhor lugar para vender é só Hotmart, quando na verdade é o contrário, o afiliado tem que estar com a mente aberta. Vender, eu falo muito sobre venda de passagens, eu sei de gente que vende passagens aéreas, hospedagem, tudo que você puder vender, o que você achar ali que está funcionando bem, que você consegue vender, esse que é o caminho correto, ainda mais no Google Ads, onde a concorrência é muito direta, né? Sim, e hoje olhando para trás, me vendo naquela época onde eu frequentava esses grupos de treinamentos de afiliado e tal, eu vejo que parecia que eu tinha uma lavagem cerebral na cabeça, entendeu? O cara tava ali como se fosse um coach, com todo respeito que quem é coach segue, mas estava ali, era uma coisa mais emocional do que técnica, sabe? O cara, ele mostrava a estratégia ali por cima e tal, analisava a campanha do fulano, ciclano, achava um erro e outro ali, pronto, beleza. Mas você não viu o cara voltando 2 semanas depois, mostrando as alterações da campanha que ele analisou e que ele mexeu, tendo resultado. Uhum. Entendeu?
Então, eu me vi ali meio naquela manada mesmo. O que tem no marketing hoje é esse. É isso. O efeito manada. Tá? Então, foi quando foi onde eu tive minha primeira libertação. Assim, foi, não vou pensar igual esse pessoal, velho. Não vou só seguir o que esse cara fala, vou começar a fazer meus testes por conta própria. E junto a isso veio também a questão da dinâmica diferenciada da comunidade. Onde não era só um curso ali. Tô te oferecendo esse treinamento, que beleza, não. Era um grupo de pessoas ali que tinham resultados e que compartilham entre si. Que era o que eu precisava na época, e fora a questão das estratégias exclusivas, que você passava ali, não só suas, como tinha de membros lá também. Então, foi onde que eu entrei de cabeça. E no primeiro mês ali, eu já comecei a ter ROI. E igual eu estava falando, eu vivia ali só Hotmart, não queria anunciar Black e não tinha estrutura própria. Eu fiquei 1 ano no marketing digital sem ter um domínio, uma hospedagem. Que é uma coisa, uma coisa básica, né? Eu falo pra galera que tem o domínio, nem que seja para você ter o seu e-mail profissional, tipo, é uma coisa muito fácil de fazer ter para você não ter, entendeu? Não, e foi uma coisa que com meia hora de YouTube eu já tinha tudo. Eu ficava com aquela objeção na cabeça, falando, nossa, tem que ter site, de editar site. Para mim era a coisa mais simples. Aí subi a primeira campanha, seguindo lá, né, a estratégia Shark dentro das características que você explica, já comecei a ter venda. Assim que teve a primeira notificação da Bripe aqui, eu fiquei maluco, porque, tipo, nossa, Bripe diferente e tal, que é acostumado só Hotmart, era uma vez ou outra, e aquele tanto de venda caindo, né, porque o princípio da Shark é mais volume em vista dos outros treinamentos, naquela coisa de venda fundo de funil, pouco clique, e eu gostava disso no Google, de trabalhar com muito dado, de analisar, que o gostoso do Google é isso. Você tem uma campanha, às vezes, fundo de funil, ela pode ser até lucrativa, mas tem dia que ela vai ter, tipo, 10, 15 cliques, para 1, 2, 3 palavras-chave. Então, você não tem muito o que fazer ali. É bom quando você tem muito dado ali, que você analisa, você acha onde está o buraco, aí você tapa o buraco, aí no outro dia você... Enfim. E daí foi só adiante, velho. Comecei a subir mais produto, busquei me qualificar mais, conversei muito com o pessoal lá. Até isso também, né? Eu vejo você, o Thiago, o Roger também, tinha o Diego até pouco tempo atrás, eu vejo vocês conversando lá, tem muito disso, né? Se ajudando. Às vezes, alguém pergunta uma coisa, eu não respondo por causa disso, porque eu vejo que vocês respondem tão bem. E vocês têm essa sacada tão... Aí eu fico assim, eu dou uma segurada para ver se alguém responde a parada. Vocês respondem bem sobre, por exemplo, suspensão de conta. O que vocês conversam lá sobre suspensão de conta, eu já apliquei um monte de coisa, você nem sabe, né? Mas eu olho lá e eu apliquei um monte de coisa aqui, porque a gente está sempre aprendendo. E eu acho muito legal isso também na comunidade, que é tipo as pessoas se ajudando de verdade. E quando toda pessoa que entra, eu falo para ela que é assim. Claro que as pessoas que entram demoram um tempo para ter resultado, e sem resultado você não tem tanta confiança para ajudar as pessoas, né? Você fica ali meio retraído. Só que, e eu espero que seja assim mesmo, mas você vê lá, é muito forte isso lá, as pessoas se ajudando, porque em outros lugares, eu já estive em outros lugares, de vez em quando, eu compro curso também, às vezes eu não compro com o meu e-mail, para não ficar parecendo que eu tô, mas às vezes eu compro o curso e tal, e eu vejo como é que funciona, eu vejo muito trash talk e muita conversa que não tem nada a ver, tipo assim, as pessoas estão desenrolando sobre estratégias que não tem sentido, falando coisas que não tem sentido. E aí eu fico pensando assim, tem até um ou outro tendo resultado, mas por quê? Porque os caras têm 5.000 alunos. Aí se você tiver 10, claro que você vai ter 10 tendo resultado. Claro que você vai ter 20 tendo resultado. Porque tem alguns que já tinham resultado antes, porque tem uns que vão ter resultado na roleta russa. Não é conversa estratégica. Eu gosto da ideia da conversa estratégica. Né? Não estou falando de iniciante, porque iniciante, com certeza, o iniciante vai perguntar coisas de base. Mas eu vejo muito isso na comunidade, você é um dos caras assim, responsáveis por isso. Aí você me diz o seguinte, quando é que foi o momento ali de resultado seu, de resultado, e o que você faz hoje, o que você consegue fazer hoje na internet? Então, acho que a chave virou mesmo. O pessoal fala muito dessa questão de virada de chave como se fosse da noite para o dia ou de um mês para o outro. Né? Mas a coisa virou mesmo, foi ali a partir do 3º mês. Que ali eu já larguei o serviço de freelancer que eu fazia, ainda trabalhava como freelancer de design gráfico, pegava algum bico ou outro assim na internet. Aí eu já larguei tudo para viver de marketing digital, né, como afiliado. Basicamente foi a estratégia Shark Tank, tá? Ali eu já estava ali tirando uns 3 a 4 mil, ali eu já vi que eu já poderia me manter, tá? Ainda na faculdade, eu estava fazendo faculdade ainda, né? Mas como a minha faculdade é bolsa, então eu não tinha curso. O único curso que eu tinha é moradia aqui em BH, né?
Aham. E, bom, aí eu comecei a partir para outras propostas, né? Igual, como eu frequentava muito grupo, às vezes eu garimpava produtos ali, via que tinha algum ponto ali que eu poderia ajudar, eu comecei já a partir para a coprodução, para a página de vendas também é uma coisa que eu meio que fui me aperfeiçoando pelo fato de ser designer. Então, o que eu tive que aprender basicamente foi o básico ali de WordPress, Elemento, consegui oferecer para um produtor uma página de vendas, peguei a página dele toda zoada, fiz uma página boa, aí eu já consegui uma coprodução em cima disso, de um produto da Hotmart. Legal, eu lembro disso. Isso, e ainda como afiliado, aí eu comecei a expandir os horizontes, né? Eu não tenho muito essa coisa de placa e tal, eu sei que é bacana o sistema de gamificação e tudo, mas ali eu já estava independente de plataforma. A partir do momento que eu fiz aquela primeira venda com a Bripe, pois é. Eu já comecei a caçar uma roda. Como você é independente, as suas placas vão demorar. Porque, sim, tipo assim, se você ficar só num lugar, é mais fácil. Só que o importante é o quê? É ter lucro, você ter uma empresa saudável, ou você ficar tendo só colecionando placa. Entendeu? Exatamente. Então, é isso. Sua placa, o importante é o resultado. Mas aí, de resultado hoje, qual foi o seu faturamento, o seu pico de faturamento hoje, desde que você começou? Bom, a gente aqui, graças a Deus, a gente tá tendo todo mês a gente tem subido o faturamento, né? Tendo mais de lucro, vendo o que errou no mês passado. O pico foi mês passado, foi coisa de 19.450, né? 19.450 por aí. E estamos buscando sempre ir além. Porque é aquilo, né? Quando você acha um produto, acerta um produto, valida, ali acabou. Você basicamente só dá uma olhadinha por dia ali, 5 minutos, dá uma olhadinha no tempo de pesquisa, uma coisinha que gastou mais e deixa. Então você já vai pro próximo. 19.450 é um salário de médico, quase, né? Quase não, é um salário de médico. É o que eu falei, eu tenho um médico, agora estou dando mentoria para o médico. E ele está querendo ter faturamento como afiliado. Eu falei, o que mais tem aqui é um garoto. Você tem quantos anos? 24. 24 anos, garoto novo. O médico, se fosse médico, você se formar lá talvez com 28, 30. Garoto novo, com toda a vida. Você pode, inclusive, se formar, se está se formando em direito, você pode se formar em direito, inclusive usar o direito no marketing digital, né? Um grande. Não tô a fim de formar, não, porque quando eu saí lá da faculdade. Essa é boa, não tô a fim de formar, não. Faltando um semestre, você não quer mais. Ah, não. Quando eu estava na faculdade ainda, no último semestre, o pessoal tava aquela preocupação, prova da OAB e tal. E eu ficava lá na sala pensando comigo, né? Nossa, tô vendo esse pessoal aqui para fazer uma OAB, passar na OAB, pagar R$800, eu acho que hoje é R$1.000 por ano, entendeu? Para ter a carteirinha da OAB, para depois achar um escritório, para começar a advogar e fazer seus primeiros 5, 4 mil reais, que é o salário de um advogado júnior. Assim, não faz sentido. Eu sou formado em administração, antes do marketing digital também. Assim, eu aprendi, a gente aprende muita coisa, faz parte da nossa construção, só que não faz sentido, cara. Para mim, simplesmente não faz sentido. A gente faz o salário aí que eu faria como administrador, posso fazer em um dia. E é uma coisa, e a grande vantagem da marketing digital é que a gente está num lugar, e as pessoas não entendem isso, onde sempre pode melhorar. Você pode escalar amanhã, começar a escalar uma campanha amanhã. Então, essa possibilidade de você sempre poder crescer seu ganho, tá? Tipo assim, um garoto de 24 anos, fazendo 19.400 no mês, tendo a possibilidade de trabalhar de casa, trabalhar com internet, para mim, isso assim, não tem preço. Não é só o dinheiro, é como você faz o dinheiro. Né? É a satisfação de você saber que você está trabalhando com uma coisa que você gosta, que você saber que você está participando de um movimento que é um movimento de futuro, que é uma coisa que vai acontecer. Então, assim, o marketing digital é uma coisa que já está acontecendo e é próximos 10, 20 anos ainda se consolidando, e você está chegando na frente. Tem gente que fala assim, porque quem começou em 2013? Não, em 2023 nós estamos chegando na frente ainda. Eu comecei em 2019, cheguei um pouquinho na frente. 2023 ainda está chegando na frente, porque as coisas vão se consolidar cada vez mais, vão ficar cada vez mais profissionais. Vai chegar um momento, um dia vai chegar esse momento, isso é verdade, onde vai se profissionalizar tanto que quem vai se dar bem só os grandes profissionais, as grandes empresas vão dominar. Por quê? Porque eles vão contratar gente muito boa, eles vão ter ferramentas muito boas e vai ficar mais difícil. A internet vai continuar democrática, mas vai ficar mais difícil.
Hoje, ainda estamos no começo. E aí, pô, para mim isso é muito gratificante, participar da formação de um jovem que consegue largar a faculdade, mas consegue se manter e fazer o famoso salário de médico, a gente fala de salário de médico, né? O famoso salário de médico de casa e trabalhando com internet. Para mim, isso, assim, não tem preço. É o que eu assim, almejo, é ter mais jovens assim, mais pessoas assim, que vão largar o SLT, vão largar até trabalho de freelancer também, que não tem tanta escala, e vão empreender na internet, vão ter resultado como você. E tem hora, Davi, que a gente chega, tipo, a se assustar. Porque, tipo, você vê a conversa, às vezes, com um amigo ou um colega, né? Às vezes tá falando de trabalho, nossa, fiz R$50 hoje aqui num bico, ou fala alguma coisa de salário, e, tipo, Pois às vezes você fica pensando, porra, velho, tipo, mês passado eu fiz isso aí num dia, fiz 3 contas num dia e tal. A gente tipo assim, num dia não fiz nada. Uma coisa que eu fiz aqui no notebook meia horinha, fui viajar, fui fazer isso, tipo, você fica até com a consciência meio assim, velho. Porque você é acostumado desde pequeno àquela ideia de que esforço, recompensa, esforço, recompensa. Só que o marketing digital, ele te exige mais a questão estratégica e a questão psicológica. Né? Em vista do trabalho manual, às vezes, ou aquela coisa de vender hora, né? Tipo, trabalhar as 8 horas diárias ali para receber um salário mensal e tal. Então, assim, quando você começa a viver na prática mesmo, quando você começa a ter resultado, você meio que tem um clique na cabeça e começa a perceber. Entendeu? Tipo, como que eu não comecei? Como que eu não entrei nisso antes? Você vendia a hora e não percebia. E às vezes até se contentava. E aí, só tipo, uma coisa, só pra gente ficar... pra mim tá ótima essa entrevista, tipo... alguma outra coisa eu já sabia, mas é boa para ajudar outras pessoas, né? Me dá uma dica aí pra galera. Uma dica, né? Não vai dar o curso. Dá uma dica pra galera que para ter resultado no Google Ads, tá? Para recompensar quem ficou até agora, quem viu esse vídeo até o final. Dá uma dica preciosa sobre o Google Ads. Pode ser, quando eu digo técnica, não estou falando para ser super técnica, mas uma maneira de pensar, uma dica, uma palavra que pode mudar o jeito da pessoa trabalhar com o Google Ads. Se você quiser tempo para pensar, pode pensar aí. Vou falar o que mudou para mim. Olhar para onde não está todo mundo olhando, certo? E focar mais na oferta do que num volume de busca ou num produto em si, de plataforma. Eu acho que a dica matadora vai ser essa. Tipo, a última coisa que você tem que observar é a plataforma. Observa a demanda primeiro, entendeu? Identifica essa demanda, depois vai e procura o produto. Tá, hoje eu mudei totalmente minha maneira de pensar em relação a produtos que eu trago para minha esteira, né? Meu portfólio, porque eu busco primeiro identificar a demanda e depois sim buscar um produto. Se for preciso, você até faz o produto, que é uma coisa que você fala bastante. Muito bom, exatamente. Não tem o produto para suprir aquela demanda, você cria o próprio produto. Não é porque você, sou afiliado, mas tem uma demanda aqui. Não tem ninguém entregando o produto, eu vou entregar. Não quero aparecer. Inventa uma maneira de entregar um produto sem aparecer. Tem pessoas entregando produtos no WhatsApp sem aparecer. E outra coisa também que eu falo para a pessoa não ficar igual o cavalo, com a tapadeira aqui, ó. Tenta observar tudo, entendeu? Igual o Ike Batista fala, né? A visão 360. Não fica se limitando. Às vezes a pessoa entra num curso ou num treinamento e fica só naquilo ali martelando, isso aí me atrasou demais. Faça seu teste por conta própria, tenta ser o mais lógico possível em questão de Google Ads, porque o Google Ads não é emoção, é ciência, é análise de dados. Tá? Às vezes a gente está num momento ali que a gente está precisando de dinheiro, ou está querendo que vire e tal, e acaba deixando isso transparecer na hora de fazer uma análise técnica. Hoje eu tenho minhas contas todas do Google desde que eu comecei, eu gosto muito de entrar de vez em quando nessas campanhas antigas e olhar, né, o que eu poderia ter feito, que às vezes eu tinha um produto vencedor ali que, por causa de uma palavra-chave, eu pausei a campanha porque estava dando prejuízo. Sendo que as outras estavam bem, aí tinha públicos que estavam vendendo bem, porém outros que estavam gastando mais, eu podia só fechar ou diminuir. Então, ser o mais frio possível quanto à análise. E do mais é fazer o que está aí, entendeu? Na comunidade mesmo, tem tudo que hoje um iniciante, um intermediário, até um avançado precisa. Eu entrei, já não era uma pessoa tão iniciante assim, e mesmo assim me surpreendi, até fiz os cursos básicos ali,
muito conceito que você passa ali, eu não sabia. Exatamente. Conceitual, né? Falar a questão do mapeamento de palavra-chave, que é uma coisa muito interessante também, que é uma coisa que eu acho que até era uma aula até do antigo Viver de Google, que você coloca lá, que você disponibiliza lá para o pessoal, que abriu minha mente bastante. E no mais é isso, eu acho que é saber equilibrar essa questão da força de vontade com a energia, com a calma e com a paciência. E ferramenta para virar, para viver de internet tem aí. Entendeu? Muito eu sou bom. prova disso do método e tô lá na comunidade também, se precisar. Muito bom, cara. Cara, a entrevista foi até melhor do que eu esperava. Esse é um cara que eu aposto, o Lincoln, um cara que saca bastante. Eu acho que, assim, eu incentivo ele a partir pro lance da criação de um produto dele. E é um cara que eu tenho certeza que eu vou ver aí no futuro ajudando outras pessoas na internet também. Porque, assim, o mercado precisa de pessoas com essa visão estratégica, como a gente falou. A gente falou aqui os problemas do mercado, é porque falta pessoas como o Lincoln ensinando também. Né? E isso é importante, tá? Porque as próximas gerações precisam de pessoas aprendendo, novas pessoas aprendendo, e precisam de pessoas que realmente estejam comprometidas com o que funciona e não só com o próprio faturamento. Eu quero crescer meu faturamento, eu vou inventar um produto merda aqui, vou começar a vender esses produtos que tem aí. Não. Tem pessoas que realmente querem ajudar, querem vender, óbvio, porque é aquilo que eu falei uma vez, não sei se foi para o Lincoln mesmo. A venda, no Brasil a gente não tem essa ideia, mas a vender, quando você vende, você está ajudando a pessoa, você precisa ter essa noção. É uma ajuda. Quando você vende um produto bom, você está ajudando a pessoa a tomar a decisão correta, a fazer as coisas certas. Então, a gente, quando vende, a gente está fazendo uma coisa boa, mas vender um produto bom, que a gente acredita, né? Então, pessoal, quem está aí do outro lado ainda não tomou a decisão de entrar na comunidade Shark Tank, para mim, assim, o depoimento do Lincoln deveria fazer você tomar decisão hoje. Quanto mais tempo você perde, pior para você, mais você vai... Quanto mais tempo você perde, mais tempo você perde. É isso, tá? Então, eu te espero lá na comunidade. Lincoln, muito obrigado pela sua entrevista. Já estou um tempo enjoando o Lincoln aqui para fazer essa entrevista. Muito obrigado. Obrigado pela sua colaboração lá na comunidade. Você continue colaborando lá com a galera. E nos vemos no próximo nível. Lincoln Tubarão. E eu espero você aí do outro lado que está assistindo também como o próximo tubarão da comunidade Shark Tank. Um grande abraço e até a próxima.